meus queridos, minhas queridas, que bom estar com vocês mais uma vez. Sou Ivan Martins e esse é o meu programa, sempre com vocês, não é? Trazendo pessoas incríveis, histórias de vidas incríveis, porque é sobre isso, é sobre esse crescimento, não é? Sobre as conquistas das pessoas e as coisas que todos nós passamos, não é mesmo? E hoje, a minha convidada, ela é incrível, já falei com ela antes, ela já esteve comigo na rádio e agora aqui, né, na TV Astral com vocês. Gente, ela é empresária há mais de 30 anos, atualmente é palestrante profissional e mentora de profissionais que querem se reinventar na carreira e nos negócios, né? Ela divide a família entre emprego, entre palestras, mentorias, né? Porque o emprego dela é esse, né, gente? Palestras e mentorias, não é isso? Então, tanto no Brasil como no exterior. Tendo já palestrado para congressos de empreendedorismo no Brasil, Portugal, Estados Unidos e até mesmo em Dubai. Olha, tanto que essa moça foi longe. E em 2018, ela lançou um livro, A Hora Extraordinária. Vamos falar sobre esse livro aqui hoje. Depois eu coloco a fotinho para vocês aí, para vocês lembrarem de que livro eu estou falando, né? Que se tornou um best-seller, figurando entre os mais vendidos no Brasil, segundo uma publicação da revista Veja, ok? E atualmente o livro Minha Idade Não Me Define. Minha mãe não me define, é ótimo, né? Minha mãe sempre me define. Sempre Só nós sabe. dois mesmo. Então, com vocês, Lilian Bertin. Que alegria, Ivan. Muito obrigada Que pelo bom carinho. você estar aqui comigo. É sempre um prazer estar com você, com a sua audiência. É um programa lindo, casa maravilhosa, todos de parabéns, viu? Astral TV é sempre Astral, é sempre astral, né? É sempre queridíssima, sempre. Não é isso? Obrigada. Então vamos lá. Como que surge esse interesse pela mentoria? A mentoria é uma coisa difícil, não é? Num tempo em que todo mundo quer ser mentor, como é que funciona? Realmente fazer um trabalho sério. Como é que surge esse trabalho sério na sua vida? Porque são muitos anos como empresária direcionando pessoas. Então, eu fui criando ao longo desses 33 anos já uma história de ajudar pessoas, direcionar pessoas, liderar pessoas. Porque realmente a internet aceita tudo. O pessoal Sim. põe lá um carro fake, uma casa fake, que é muito comum, mas você vê que não tem profundidade. Então eu sempre digo que para procurar um bom mentor, procure pessoas que têm resultados naquilo que você gostaria. Então para mim fica fácil porque eu tenho onde mostrar. Eu tenho lá minhas empresas, eu tenho lá as pessoas que já conviveram comigo, meus livros, minhas palestras. Então, eu não encontro tanta dificuldade, mas fico triste quando eu vejo pessoas que se dizem mentores e nunca construíram absolutamente nada. É aquela história daquela amiga que dá conselho sobre relacionamento, ela nunca consegue estar com ninguém, não é? Exatamente. Não mantém o relacionamento feliz, não tem família, não tem nada, mas vive dando palpite no relacionamento das outras, é isso? É, isso mesmo. Todo mundo conhece uma amiga chata, né? Assim, né? Todo mundo tem. Bom, aliás, não deveria ter, porque a gente não deve colecionar relacionamentos tóxicos. Tóxicos, mas não tem jeito, mas né? Sempre às aparece. vezes esbarra. Esbarra. Mas isso acontece muito dentro das mentorias, né? É aquilo que eu falo. Gente, se aluga carro importado, viagem se faz pagando em trocentas vezes. Então, gente, não se iluda com essas coisas, né? Procure ver como é a vida da pessoa, qual é a realidade da pessoa, não é? Isso. Qual é o mundo que essa pessoa vive. Porque o que tem de coisa fake aí é brincadeira. É impressionante. Quais foram os seus primeiros projetos? Olha, faz tanto tempo, mas vamos falar dos projetos recentes? Porque assim, eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos. Sim. E eu estava empresária, meus filhos já estavam assumindo as empresas e eu tomei uma decisão. Ou eu seria aquela mãe chata, que tudo tem que ser do meu jeito e não daria espaço para o novo, o que não é bom. Ia começar a criar gato? Exatamente. Ou então eu faria alguma coisa que fizesse meu coração bater mais forte. E foi o que eu fiz. Como mentora, praticamente eu passei a minha vida sendo mentora sem saber que eu era.
Sabe a história do café grátis? Sim. O pessoal fala, posso passar a tomar um cafezinho com você? E aquele cafezinho é uma mentoria, porque ali você vai dando direcionamentos, ali você vai dando ensinamentos. Grátis para quem, né? Para quem recebe. Para quem recebe só, porque de grátis não tem nada. Eu estava falando com o meu amigo vindo para cá, porque ele é um expert em tudo que faz, e nós trocamos muitas experiências. Então, ele me ensina coisas e eu ensino coisas. O ideal de um relacionamento, de uma amizade, é isso. Uma troca onde todos aprendem. A mentoria, ao contrário, alguém tem mais experiência e mais resultados. O que isso ajuda a gente, Ivan? Você economiza tempo e economiza dinheiro. Porque o investimento da mentoria vai possibilitar que você erre menos, que você vá mais certeira no seu objetivo. Porque a gente já passou esses caminhos. A gente pode não saber todos que dão certo, mas certamente sabemos os que dão errado. Sim, porque tem assinatura, né? Isso. Os erros têm assinatura, gente. Isso vocês tenham certeza absoluta. É. Erros têm assinatura. A gente sabe exatamente onde vai dar, não é? Mas só a experiência. E errar faz parte do processo. Faz parte, e os erros, eles fazem com que você se torne mais resiliente, com que você adquira experiência, porque se nós não tivéssemos errado na nossa vida, a gente não teria experiência, não teríamos bagagem. Então, os erros são importantes, eles servem como aprendizados. O grande problema é errar sempre na mesma coisa. Que Deus nos fez assim. É. Nós temos que aprender. Isso. Porque Ele não nos fez perfeitos, sabendo Não. de tudo. Por quê? Porque somos deuses e, ao contrário, até mesmo dos anjos, né? Porque os anjos foram criados perfeitos. Eram para ser anjos. Nós nascemos para sermos deuses. Então, nós temos que aprender todos os dias como ser esse Deus que representa o Deus Pai. Isso. E nesse sentido, o erro faz parte do processo. O erro te ajudou, os seus erros te ajudaram no processo de criatividade? Sem dúvida alguma. E até hoje eu erro. Por quê? A gente não tem todas as respostas. A vida é uma experiência. E experiências são baseadas em erros e acertos. O resultado do sucesso são mais acertos do que erros. Mais acertos do que erros. Simples. Mas se você falar, não erro, primeiro que é um grande mentiroso quem fala isso. E prepotente acima de tudo. Agora, os erros, como eu disse anteriormente, a gente não deve repetir os mesmos erros, aprender com eles. E as pessoas mentem muito, né? Nossa. Sobretudo hoje na internet, todo mundo é rico, lindo, maravilhoso e mentiroso, né? Exatamente. E o pior é que às vezes as pessoas mentem para si mesmas. Essa é a pior das mentiras. É, porque, de repente, se as pessoas se conectam com a verdade, fica muito difícil, né, gente? Porque se conectar com a verdade é se entender imperfeito. E ter que buscar uma perfeição, ter que buscar uma melhoria. E melhorar dói. Se enxergar dá trabalho. Dói? Dói. Você acha que dói se enxergar? Dói melhorar? Dói, porque É um processo... sempre? Não precisaria ser um parto, mas poderia ser assim um processo, sabe aquele que dói um pouquinho por dia? É que às vezes a gente deixa tanto que acaba doendo mais. Olha, para mim é sempre uma unha encravada, uma cutícula encravada. Eu meto o dente e arranco. Uhum. Comigo não tem essa história de mais ou menos. É. Você acha que você aprendeu com o tempo que vale mais a pena meter o dente e arrancar logo ou ficar cheio de não me toque, não me rele, sofrendo infinitamente? Com certeza dá um jeito na situação. Meter o dente e arrancar logo. Olha, eu vejo a pior das dificuldades das pessoas é tomar decisão. Depois que você decide, fica fácil. Sim ou não, vou ou não vou, quero ou não quero. O problema é que as pessoas ficam protelando. E esse protelamento traz perturbação, traz dor, traz sofrimento, autoestima baixa, falta encorajamento, e daí só vai piorando. Então, quando você toma uma decisão, pode não ser a melhor, mas tomou uma decisão, você tem um norte. Eu acho que sou do seu tipo. Vamos lá e resolve. Mas a sua longa experiência como empresária te dá esse know-how. Eu acho que todo empresário tem que tomar decisões o tempo todo.
a gente trabalha tomando decisões. Então, hoje, eu não faço parte da gestão, eu não estou mais nas decisões diárias, mas eu faço parte do conselho. As grandes decisões a gente toma em conselho. E eu vejo que a minha opinião é muito respeitada. Ok. Então, assim, elas não são, vamos dizer assim, definitivas, mas elas são respeitadas, porque as pessoas levam em consideração o seu histórico. Poxa, mamãe já teve tantos anos aqui, meu pai já teve tantos anos, nós já vivemos quantas crises. Você imagina, a nossa primeira empresa a gente fundou em 1990, pleno plano Collor. Então, assim, de crises a gente entende bastante. E não existe governo que vai resolver a nossa vida, somos nós mesmos que resolvemos. Essa é a mensagem do dia. Não existe governo que vai resolver a nossa vida. É isso Porque mesmo. a nossa vida depende de atitudes, Isso. nossas atitudes. Olha, eu vou fazer uma pergunta, você vai dar assim uma floreadazinha Tá. e logo em seguida a gente vai dar uma pausa. Tá bom. Mas como foi escrever seu primeiro livro? Foi uma provocação. Eu estava nos Estados Unidos com a presidente da editora e a gente foi fazer um café da manhã. Ela convidou para quem queria escrever um livro. E eu fui até o café da manhã para falar do livro do meu filho. Sim. E ela falou, não, eu quero saber do seu. Eu falei, eu não tenho livro. Ela falou, você tem um livro porque eu vejo como você faz as coisas, como você realiza as coisas e eu quero que você ensine as pessoas a fazer as coisas que você faz. E eu deixo essa mensagem. Nunca ache que o que você faz é pouco. Você pode estar acostumado, mas pode fazer a diferença na vida das pessoas. Bom, nós vamos dar um pequeno intervalo. Me aguardem, aliás, nos aguardem, que estamos voltando daqui a pouquinho. Beijos. Deixa o sol entrar. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Que todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal e de fácil acesso, de fácil entendimento, ele traz dicas, ele traz insights de como você se recuperar rapidamente. Não importa em que situação você esteja, não importa se é emocional, se é material, se é espiritual. Os 22 arcanos trazem tudo sobre passado, presente e futuro. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que você deve fazer para mudar esse futuro. Basta você entrar na minha bio e você terá todas as informações. Deixa o sol entrar, o sol entrar. Deixa o sol entrar. Bom, nós estávamos falando, né, há pouco, estamos voltando. Que bom que você está aí, né, nos ouvindo, nos vendo e compartilhando desse momento tão querido com essa minha amiga, não é? A gente está aqui batendo um papo com a Lília Bertin. Eu sempre confundo isso porque eu tenho parente em Berlim. Ah lá, é Bertin. Então, é Bertin, Lília Bertin. E nós estamos falando sobre um livro que foi o seu primeiro, que foi exatamente A Hora Extraordinária. Isso. E você falava que estava numa reunião sobre um livro do seu filho e de Isso. repente o que acontece, né? Porque é a mãe, né, gente? A mãe vai falar do filho, vai lamber a cria, mas alguém chegou e falou, mamãe, tá na hora da gente se lamber agora, não é? Exatamente. E fala sobre o seu trabalho, traz pra gente essa mudança que você tem feito na sua vida e que você pode transmitir isso para os outros, né? Para os outros, para as outras pessoas. E é isso, né? É isso mesmo. Daí ela pediu para eu escrever, fazer um resumo de como eu realizava meus projetos. E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que existia um padrão em tudo que eu fazia. Ela falou, esse padrão é o seu método. E a gente colocou isso no livro, o livro virou um best-seller. Por conta desse livro, eu fui 2 vezes ao Japão, fui a Portugal, fui para os Estados Unidos.
E agora, recentemente, o ano passado, eu escrevi o segundo livro, que é Minha Idade Não Me Define. Minha idade não me define. Nós vivemos um tempo onde a idade é uma questão. Sem dúvida, ainda existe um ranço, e isso é histórico, e a gente pode demonstrar isso por conta da expectativa de vida que havia antes, e que ainda agora as pessoas têm essa ideia de que as pessoas vivem 50, 60 anos, só que nós já estamos com uma expectativa de vida mais de 80 anos. Então, se você tem 40 anos, você está na metade da sua vida. Só que uma pessoa de 40 anos, há 30 anos atrás, ela estava quase no final da vida. Então mudou muito. E a gente tem também a medicina e a ciência a nosso favor. Ou seja, se você se cuidar, se você tiver uma alimentação boa, se você tiver cuidado com a sua saúde, você pode viver mais de 100 anos. Então a idade deixou de ser uma questão. Se você é muito jovem, as pessoas acham que você não tem idade ainda para realizar as coisas. E se você já é mais experiente, as pessoas falam, nossa, mas você vai fazer isso agora? E eu coloco no meu livro cases de pessoas conhecidas e outras não conhecidas que resolveram fazer as coisas depois dos 60, dos 70, dos 50. Eu mesma mudei de carreira depois dos 50. Então, são pessoas que estão saboreando a vida como ela merece ser saboreada. Sim, nós estamos mais pro vinho. Sem dúvida, falou do que vinho, para falou cerveja. meu número. Nós somos mais pro vinho do que para cerveja, né? Porque a cerveja envelhece, o vinho não, né? O vinho melhora. Se for de boa qualidade, ele só melhora. Não é? Isso. Se o vinho também não for de boa qualidade, nem vinho é, né? Nem vinho é. É uva fermentada. Mas você percebe que ali. até nisso você tem que ter consistência, qualidade. É importante. Então, assim, se você tem uma vida que vale a pena ser vivida, se você tem, vamos dizer assim, condições, inteligência, saúde, não se limite pela idade. A idade é apenas um documento, uma data. A verdadeira idade está aqui. É porque a idade cronológica, assim como o tempo cronológico, é uma invenção humana. Sem dúvida. Uma invenção humana. É uma questão que as pessoas precisam ter alguma garantia, uma referência. Isso. Ela precisa ter algum controle, então ela Isso. controla através da idade. Você é jovem, parabéns para você. Você é velho, está ferrado. Você vai morrer, está na hora de você dar tchauzinho, não é? Então as pessoas definem quando as outras vão morrer. E até no mercado de trabalho isso está mudando. Ainda tem muita gente sendo descartada após os 40 anos, mas como as pessoas estão tendo menos filhos, isso vai virar um problema de saúde pública. Porque quem vai cuidar? É verdade. É um assunto que tem que ser debatido, é uma bandeira que eu quis levantar, porque assim, a gente acha que é só preconceito, mas não é só preconceito. A gente tem que entender que as coisas mudaram algumas coisas para melhor, mas que a gente não pode manter velhos padrões para um novo mundo. É aquela história, né? Se você vai escolher um vinho, você vai escolher um vinho maduro. Um bom vinho que teve tempo de passar por todas as fases de amadurecimento, não é? Se você vai escolher comprar uma propriedade rural, você vai escolher uma propriedade já formada, bonita, com árvores frondosas, né? De repente, uma água com peixes, alguma coisa, uma coisa que foi construída, uma represa, não é? É quando você vai contratar alguém para trabalhar, você contrata por uma aparência jovem, vazia. Não que o jovem não possa trabalhar, mas a gente vê às vezes um jovem ocupando um cargo de chefia e deixando para trás uma pessoa experiente, uma pessoa com bagagem. Então, o Brasil é um país, talvez um dos poucos países ainda, desses maiores, mesmo que esteja em desenvolvimento, onde a pessoa com mais idade, ela é deixada de lado por preconceito. Você vai para os países da Ásia, eles reverenciam. Os mais velhos. Você vai para a Oceania, é a mesma coisa. Você vai para a Europa, ainda há uma reverência. Uma reverência ao mais velho, né? Ao mais vivido. Mas no Brasil é como se envelhecer fosse uma doença. E eu falo assim que o grande barato da vida, onde a gente tira as grandes experiências, é a mistura. O velho novo, a mistura de raça, de gênero, de ideologias.
Quando eu estive no Vale do Silício fazendo uma missão com os empresários, lá eles têm aquela bandeira colorida em todos os lugares, em todos os lugares. E eu perguntei, eu falei, olha que interessante essas bandeiras. Você vai ao banco, tem essa bandeira, você entra nos lugares, tem essa bandeira. E daí eles me explicaram o seguinte, que essa bandeira, ela é o símbolo da diversidade e que só há crescimento, só há inovação quando há diversidade. De idade, de gênero, de tudo. Olha que coisa incrível. Tanto é que na língua inglesa, na inglesa não se fala quantos anos você tem. Se pergunta quão velho você é. Olha só. Então todos nós somos velhos. Independente da idade. Eu sou 9 anos, eu sou velho 9 anos, eu sou velho 10 anos, eu sou velho. Então, quer dizer, a velhice tem um outro peso, tem o peso de vivência. Quantos anos de experiência eu tenho? Né? Mas esse é um país que persegue a diversidade de uma forma geral. Porque é padronizado o que é certo, o que é correto, o que é bonito, o que é interessante, tem um padrão. Adorei você falar de padrão, principalmente padrão de beleza. Por exemplo, mulheres. Se uma mulher é bem cuidada, e você fala assim, eu, por exemplo, falo, olha, eu tenho 56 anos, a pessoa fala, não parece. Por quê? Tem que parecer? Nós temos a mesma idade. Olha só. Olha, que sincronicidade. Então, assim, é muito bom a gente poder ter esse empoderamento de falar, eu tenho essa idade, gosto dessa idade, estou feliz com o quanto eu vivi e não preciso preencher padrões. Eu posso ser vaidosa, eu posso gostar de mim, mas não preciso preencher padrões e viver aparentando uma coisa que eu não sou. Então, até na questão estética, as pessoas vão colocando a gente em caixinhas. Ou você segue padrões ou você está fora do contexto. Então, venho eu com o meu livro, cutucar a ferida e trazer à tona essa questão que a idade não nos define. Mas você concorda comigo que esse tipo de bobagem, enfim, está ficando meio que demodê, como Agora, a gente dizia? Ainda bem. Está ficando meio demodê, porque qual a idade de uma pessoa? Que bom. Jô Soares dizia uma coisa que eu adoro, ele dizia assim, existem 2 idades, vivo e morto. Adorei. Vivo e morto. Porque se você está vivo, ok, se você tem 5, se você tem 80, os seus dias estão contados do mesmo jeito. Isso. Ninguém sabe quando você vai. Né? Então, você pode morrer aos 5, os cemitérios estão cheios de pessoas que iam viver 100 anos e morreram aos 10, e o cemitério está cheio de pessoas com 100, o mundo está cheio de pessoas com 100 anos que iam morrer. E cheio de jovens que já morreram em vida. Que iam morrer em vida. Então, não sei, é tão complicado isso. As praças estão cheias de pessoas que iam morrer com 10, 15 anos e está aí com 80, 90 anos. Então, eu acho isso de uma idiotice até. Eu acho isso meio idiota. Mas é a questão da falta de cultura, a falta de conhecimento, a falta de compreensão do que é o processo de envelhecimento de um corpo, quais são as possibilidades, né, de você se renovar. Por exemplo, eu faço biomedicina. Essa outro campeonato, eu não tenho nada para fazer, né, gente? Ainda faço mais uma faculdade, a 7ª. Mas, enfim, o que acontece? Eu preciso me sentir num processo de crescimento, num processo de renovação. Se eu não me sinto assim, eu envelheço. Você sabe que o T. Harv Eker, que é aquele autor do Segredo das Mentes Milionárias, ele tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim, na vida, se você não está crescendo, você já está morrendo. Já está morrendo, não é? Então, olha que lindo, você está sempre em crescimento. Vai viver muito. Pretendo viver nos meus 120 anos, eu acho que... Somos 2. Eu falo que antes dos 100 eu não vou de jeito algum. Não tenho a menor pressa de ir, não. Eu acho que o mundo espiritual é lindo, mas eu estou bem aqui. Eu não preciso ir embora, né? Eu acho que aqui a gente já conhece, a gente já administrou bem, então vamos deixar para depois. Minha querida, eu estou amando o nosso papo. Tenho certeza que você que está em casa está achando maravilhoso. Mas nós temos já estamos pertinho do fim. Então eu quero que você fale um pouquinho mais onde nós encontramos os seus livros, onde nós podemos saber um pouquinho mais sobre você.
das suas agendas, do que você tem para nos oferecer. Como é que funciona isso? Obrigada por essa Imagina. oportunidade. Eu tenho o Instagram, lilianbertin.oficial. Ali Repete. tem Lilian Bertin, com N de navio, ponto oficial. Ok. Ali tem um link que você consegue comprar o livro e receber em qualquer lugar do Brasil. Mais fácil que isso, né? Depois eu estou no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, Lilian Bertin. A minha próxima agenda agora é para março. Eu vou levar um grupo para os Estados Unidos de mentorandos para oportunidades de negócios para os Estados Unidos. Tenho palestras também agora agendadas em fevereiro. Enfim, a gente está nessa... Como eu diria, sinto muito, eu sou internacional. Básico, né? Levar o grupo ali para os Estados Unidos, oportunidade de negócio, ou seja, eu vou fazer um monte de gente ficar rica rapidinho. O recado é esse. E é sempre um prazer estar aqui, Ivan. Palestras, como é que estamos caminhando para as palestras? As palestras são todas in company, elas estão contratadas já, mas são para grupos fechados. Abertas para até março eu ainda não tenho nada definido aberto. Mas quem me acompanha no Instagram, eu coloco tudo lá. É maravilhoso. Eu sempre digo o seguinte, se você tem uma casa e ela te incomoda, mude a cor. Derruba uma parede, constrói outra, troca o telhado, melhora o jardim, não é? E assim nós fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa alma. Então a gente muda o jardim, fazendo mais um curso, aprendendo uma outra língua, aprendendo qualquer coisa, não é? Então a vida é sobre isso, uma grande reforma que nós fazemos no dia a dia. Podemos viver como uma casa velha caindo aos pedaços, ou podemos simplesmente colar os tijolos e refazê-la toda. Escolha como você quer viver. Gratidão por estarem aqui. Gratidão, minha querida. Gratidão, você é um pura beijo inspiração. No coração. Imagina, somos. E que vocês estejam na luz até a semana que vem. Namastê.